Gênesis 18. E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. Esse versículo quer dizer que pela terceira vez na vida de Abraão, o Senhor apareceu a ele. Manre, próximo a Hebrom, era a residência preferida de Abraão em Canaã. Este encontro divino deve ter ocorrido 3 meses após os eventos do capítulo anterior. Versículo 2. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando eles os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra. E disse: Meu senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos a lavai os vossos pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão e confortarei os vossos corações. Depois disso, passareis adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E lhes disseram: Faze como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-as e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom, e o deu a um jovem, e ele apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga, leite e o novilho que havia preparado e colocou diante deles. E ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. Esses versículos querem dizer que Abraão é apresentado como o hóspede ideal. Ele vê 3 homens, na verdade, Deus e 2 anjos, a quem ele prontamente saudou e mostrou o devido respeito ao chamar-lhes meus senhores. Um termo que pode ser referir a Deus, e ao curvar-se em direção à terra, ele providenciou água, descanso e uma festa que incluía pães assados de farinha. O procedimento de Abraão revelava que era um anfitrião melhor do que Ló. Versículo 9. E eles disseram: Onde está Sara, tua esposa? E ele disse: Eis que está na tenda. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Esses versículos querem dizer que, de acordo com os certos costumes da Ásia Ocidental, ainda praticados na cultura muçulmana tradicional atual, a esposa dos anfitriões não tinha permissão de estar na presença de visitantes masculinos. Todavia, visto que as paredes das suas tendas eram finas e a conversa era interessante, Sara escutava todas as palavras. Durante ou após a refeição, o Senhor confirmou a promessa feita de que a primavera seguinte, cerca de 1 ano, Sara já teria um filho. Esta promessa foi cumprida. Versículo 11. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso, Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há uma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado eu retornarei a ti, e de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois eu estava com medo. E ele disse: Mas tu riste. Esses versículos querem dizer que, pela 6ª vez nas narrativas de Abraão, o escritor enfatiza as idades avançadas de Abraão e Sara. O riso de Sara expressou o seu ceticismo, mas o Senhor, que ouvira o seu riso, eu desconheci o seu coração. Lembrou Abraão e Sara por meio de uma pergunta retórica de que nada é difícil demais para o Senhor.
E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma. E Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: eu ocultarei de Abraão as coisas que faço. Vendo que Abraão certamente se tornara uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele. Porque eu conheço que ele ordenará a seus filhos e sua casa, pois dele e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. Esses versículos querem dizer que o Senhor e os dois anjos, referidos aqui como homens por causa de sua aparência semelhante a homens, estavam voltados na direção de Sodoma, o lar de Ló, desde 13/12. A localização exata de Sodoma é desconhecida, mas juntamente com Gomorra e Zoar, ela se encontrava na área do Mar Morto. Abraão, o anfitrião ideal, foi com eles para levá-los ao caminho. Tratando Abraão como um profeta, o Senhor não desejava esconder de Abraão o que ele pretendia fazer à localidade, em vez que o sobrinho Ló vivia. Deus deu duas razões para revelar seus planos aos patriarcas: o fato de Abraão ter sido escolhido para se tornar uma nação grande, pela qual todas as nações da terra seriam abençoadas, e o fato de que Deus conheceu. Bíblia King James 16:11, eu o conheço, ou seja, tinha um relacionamento pessoal com Abraão, para estabelecer um povo que se conversasse no caminho do Senhor. E o Senhor disse: por que o clamor de Sodoma e Gomorra é grande? E por que o pecado é muito grave? Eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, senão eu saberei. Esses dois versículos querem dizer que o Senhor investigaria Sodoma e Gomorra por duas razões. As acusações vindas de suas vítimas eram tanto e o pecado das cidades era muito grave. De acordo com Ezequias 16, 49 e 50, os pecados de Sodoma e Gomorra incluíam a arrogância, negligência dos pobres e necessitados e a prática de repugnantes pecados. De acordo com Gênesis 19, 5-9, uma das coisas repugnantes era a tentativa de violação homossexual coletiva, por meio de seus representantes nomeados. O Senhor descerá para ver se o que os moradores têm feito corresponde ao que ele tem ouvido. E os homens voltaram suas faces dali, e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava de pé diante do Senhor. E Abraão aproximou-se e disse: tu destruirás também os justos e os ímpios? Essa passagem é uma das 3 grandes ilustrações de oração intercessória no Antigo Testamento. Abraão conseguiu que o Senhor concordasse em poupar Sodoma se apenas 6 montantes sucessivamente menores de justos que pudessem ser encontrados na cidade. Está bem evidente na seção o respeito de Abraão por Deus, exemplificado por sua permanência diante do Senhor, sua confiança no poder e na justiça de Deus, e a compassiva preocupação do patriarca de Ló e pelos demais habitantes de Sodoma. Ao mesmo tempo, a imensa misericórdia do Senhor é vista em sua disposição de poupar a cidade toda por causa dos 10 justos que lá viessem. O Senhor voltava suas faces dali, e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava de pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: tu destruirás também os justos e os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirá também e não os poupará lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isto esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles.
E Abraão respondeu: Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura falar em 5 dos 50 justos, tu destruirá toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: Se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E ele falou-lhe mais uma vez, e disse: Se porventura se acharem 40 ali, e ele disse: Não o farei por causa dos 40. E ele disse: não se ire o Senhor, eu falarei. Se porventura se acharem 30 ali, e ele disse: Não o farei, se eu encontrar 30 ali. E ele disse: Eis que agora ousei falar ao Senhor. Se porventura houvera 20 ali, e ele disse: Não o destruirei por causa dos 20. Ele disse: não se ire o Senhor, e ainda eu falarei. Somente esta vez, se porventura se encontrarem 10 ali, e ele disse: Não o destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que o deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. O Senhor não acompanhou os anjos no seu destino, permaneceu por parte da misericórdia, da misteriosa da narrativa.